Por séculos, os humanos têm sido fascinados pela ideia de vida no planeta vermelho. Os rovers e câmeras da NASA continuam escavando, explorando e descobrindo pistas. Embora a maior parte do que eles encontrem se assemelhe a um deserto árido, sempre há algo inesperado escondido sob a superfície. De formações estranhas a anomalias misteriosas, Marte guarda mais segredos do que você pode imaginar. Alguns realmente assustadores. Existe algo chamado paradoxo de Fermi. Onde estão os alienígenas? Pois é, ou há muitos alienígenas ou nenhum, e ambas as possibilidades são igualmente aterrorizantes. Será que marcianos realmente existem? Junte-se a nós enquanto investigamos as descobertas mais estranhas em Marte, incluindo as notícias sobre Elon Musk. Aos 53 anos, Elon Musk finalmente confirmou os rumores sobre o que os cientistas encontraram em Marte. Quanto tempo levaria para transformar Marte em um lugar habitável? É um planeta que precisa de reparos. Primeiro, você teria que viver em cúpulas transparentes, mas, eventualmente, pode transformá-lo em um planeta semelhante à Terra. 15. A porta. Você acreditaria se eu dissesse que uma característica em forma de porta foi descoberta em Marte? Em maio de 2022, uma imagem capturada pelo rover Curiosity da NASA despertou a imaginação de pessoas ao redor do mundo. A foto, tirada pela câmera de mastro do rover enquanto explorava uma região conhecida como Greenhoe Pediment, mostrou o que parecia ser uma abertura retangular esculpida em uma rocha marciana. A internet rapidamente explodiu com teorias. Seria uma porta para uma cidade subterrânea marciana, evidência de uma antiga civilização alienígena, ou uma entrada para uma base interplanetária secreta. As bordas nítidas e o interior sombreado tornaram fácil acreditar que isso não era uma formação comum. Mas por mais empolgantes que fossem essas ideias, os cientistas tinham uma explicação muito mais simples. A porta é, na verdade, uma característica geológica natural. Marte tem uma longa história de atividade sísmica, com terremotos e extremos ambientais, moldando sua superfície ao longo de milhões de anos. Essas forças podem criar fraturas e fendas em rochas, muitas vezes resultando em formas que nos parecem familiares. Neste caso, a chamada porta é provavelmente o resultado de uma fratura de cisalhamento, uma quebra limpa na rocha causada por estresse. Quando a luz e as sombras enganam os olhos, o que é na verdade uma pequena fissura, pode parecer um portal dramático. 14. O objeto emaranhado. Quando o rover Perseverance da NASA encontrou uma confusão de fios emaranhados em Marte, levantou muitas sobrancelhas. Imagine um pedaço de linha de pesca enrolada na superfície do planeta vermelho. A descoberta foi feita através da câmera de prevenção de perigos frontal direita do rover, proporcionando uma visão de perto desse objeto intrigante. À primeira vista, era fácil deixar a imaginação correr solta. Era evidência de atividade alienígena, um remanescente de alguma antiga civilização marciana, ou talvez prova de pesca e, por extensão, de água em Marte. A realidade, embora menos emocionante, não era menos intrigante. Este objeto peculiar acabou sendo um pedaço de detrito deixado para trás durante o pouso do Perseverance em fevereiro de 2021. Para pousar com segurança na superfície marciana, o rover contou com um sistema intricado envolvendo paraquedas, um estágio de descida e uma carcaça protetora. O material semelhante a uma corda, provavelmente feito de um tecido durável chamado Dacron, fazia parte desse equipamento. Provavelmente foi rasgado e espalhado durante a descida, apenas para ser redescoberto meses depois. Curiosamente, o Perseverance já encontrou outros vestígios de seu pouso, incluindo seu paraquedas e peças das incríveis façanhas de engenharia que tornaram essa missão possível. Embora alguns possam se preocupar com o lixo deixado em Marte, vale notar que esses fragmentos podem um dia se tornar artefatos históricos. Imagine futuros colonos marcianos coletando essas peças para museus ou criando joias futuristas, assim como valorizamos fósseis ou meteoritos. 13. O diabo de poeira gigante. Você já ouviu falar de um redemoinho de poeira tão enorme que pode se estender por 2 quilômetros no céu? O rover Perseverance da NASA recentemente capturou um fenômeno assim em Marte, oferecendo um vislumbre espetacular do clima único do planeta. Este extraordinário redemoinho de poeira, avistado na cratera G0, não era apenas uma visão impressionante, mas também uma descoberta científica valiosa. O Perseverance documentou o evento enquanto explorava uma área chamada Thoroughfare Ridge.
O redemoinho de poeira estava se movendo de leste para oeste a cerca de Didanan, 9 km. Embora apenas os 118 metros inferiores fossem visíveis no enquadramento da câmera do rover, sua sombra permitiu aos cientistas estimar sua altura total, incríveis 2 quilômetros. Ainda mais impressionante, este redemoinho marciano tinha uma largura de cerca de 60 metros, tornando-se gigante em comparação com a maioria dos redemoinhos de poeira na Terra. Ao contrário dos tornados poderosos da Terra, os redemoinhos de poeira em Marte são relativamente fracos. No entanto, seu tamanho e frequência os tornam uma área importante de estudo. Eles se formam de maneira semelhante aos da Terra. O ar quente, subindo e se misturando com o ar frio descendente, cria uma coluna de poeira rotativa. Mas em Marte, esses fenômenos são muito maiores e podem atingir alturas surpreendentes devido à atmosfera fina do planeta. Os cientistas do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA explicam que os redemoinhos de poeira desempenham um papel crucial na redistribuição de poeira pela superfície marciana. Essa redistribuição afeta o clima e os padrões climáticos do planeta, tornando esses redemoinhos um componente essencial dos estudos atmosféricos de Marte. 12. Meteorito metálico. Seguindo nossa jornada pelas descobertas em Marte, vamos falar de algo verdadeiramente extraordinário: meteoritos. Marte, com sua atmosfera fina, proporciona um ambiente único para meteoritos aterrissarem relativamente intactos. Diferentemente da Terra, onde camadas densas da atmosfera frequentemente causam a fragmentação de rochas espaciais, Marte permite que esses viajantes celestes permaneçam amplamente inteiros ao impacto. Um dos achados mais fascinantes é um meteorito metálico chamado Egg Rock, descoberto pelo rover Curiosity. Sua forma lisa, parecida com uma bola de golfe, e sua superfície brilhante imediatamente o diferenciaram do terreno marciano ao redor. Após uma análise detalhada com os instrumentos a bordo do rover, os cientistas confirmaram que o Egg Rock é composto principalmente de ferro e níquel, uma característica clássica de meteoritos do nosso sistema solar. Egg Rock provavelmente se originou de um asteroide maior que se fragmentou há muito tempo, com este pedaço eventualmente encontrando seu caminho até Marte. Além de sua aparência impressionante, o que torna este meteorito tão significativo é o que ele pode nos ensinar sobre o ambiente marciano. Ao analisar há quanto tempo Egg Rock está na superfície do planeta, os cientistas podem entender melhor os efeitos dos processos de erosão, lentos, mas constantes, de Marte. A erosão no planeta é causada por vento, flutuações de temperatura e, em algumas regiões, até mesmo geada sazonal. Estudar como esses fatores alteraram Egg Rock ao longo do tempo oferece insights valiosos não apenas sobre a história geológica do planeta, mas também sobre como essas mesmas condições podem afetar estruturas humanas no futuro. 11. A cratera do rosto feliz. Quem disse que Marte não pode sorrir? Entre as planícies empoeiradas e crateras acidentadas do planeta vermelho, encontra-se uma de suas características mais peculiares: a cratera do rosto feliz. Essa formação curiosa, descoberta pela sonda Viking 1 da NASA na década de 1970, continua a divertir e intrigar tanto os cientistas quanto o público. À primeira vista, a cratera parece sorrir para nós, completa com 2 olhos e uma boca curva. O chamado sorriso é, na verdade, uma coincidência de geologia e luz. Os olhos são crateras de impacto de meteoritos, enquanto a boca provavelmente é uma elevação baixa ou uma antiga característica geológica. Sob iluminação e ângulos específicos, essas formações naturais se combinam para criar a ilusão de um rosto sorridente. Recentemente, uma nova formação sorridente foi descoberta em Marte, mas desta vez com um toque diferente. Usando câmeras infravermelhas a bordo do orbitador de traços de gás da Agência Espacial Europeia, ExoMars, os astrônomos identificaram um anel de depósitos de sal de cloreto em forma de sorriso. Esses sais são remanescentes de um antigo lago que secou bilhões de anos atrás, oferecendo pistas fascinantes sobre o passado aquático de Marte. A descoberta sugere que tais depósitos podem ser locais promissores para a busca de sinais de vida antiga em Marte. Seja uma coincidência feliz ou uma potencial pista da habitabilidade de Marte, essas formações sorridentes tornam o planeta vermelho curiosamente relacionável. Elas também explicam por que visionários como Elon Musk são tão cativados por Marte.
Afinal, quem não gostaria de viver em um planeta que pode sorrir de volta para você? 10. Ravinas marcianas. Falando em água em Marte, vamos falar sobre as ravinas marcianas, desfiladeiros íngremes esculpidos nas encostas do planeta. Primeiramente observadas em imagens do Mars Global Surveyor, essas formações intrigantes têm uma semelhança impressionante com ravinas na Terra, onde água e detritos escavam encostas. Sua presença alimenta um debate antigo. Será que água líquida já fluiu em Marte? Ou essas características são resultado de processos completamente secos? As ravinas marcianas são fascinantes em seu design. Cada ravina geralmente consiste em um nicho dendrítico no topo, um canal estreito que desce pela encosta e um depósito de sedimentos em forma de leque na base. Essa estrutura semelhante a uma ampulheta sugere erosão ativa. E como essas formações têm muito poucas crateras de impacto, os cientistas acreditam que elas sejam relativamente jovens. Mas o que está por trás de sua formação? Usando dados de quase 8.000 encostas com ravinas, os pesquisadores identificaram 4 fatores-chave que influenciam sua localização: o ângulo da encosta, a orientação, a presença de gelo e as condições climáticas locais. No Marte de hoje, onde a água líquida não pode persistir na superfície devido à baixa pressão atmosférica, as ravinas podem se formar através da sublimação. Esse processo envolve o gelo, seja de água ou de dióxido de carbono, transformando-se diretamente de sólido em gás, desencadeando o movimento de sedimentos. No entanto, o estudo também sugere que algumas ravinas podem ter sido moldadas por água líquida no passado geológico recente, quando Marte pode ter experimentado condições mais úmidas. Rocha equilibrada. As formações de rochas equilibradas já são raras na Terra, mas quando uma foi avistada em Marte, imediatamente despertou debates e curiosidade. Aninhada na cratera Jezero, com 750 milhas de diâmetro, o rover Perseverance da NASA capturou uma visão peculiar. Uma rocha do tamanho de uma bola de boliche equilibrada delicadamente no topo de uma pedra inclinada. Encontrada em uma área apelidada de Hog Wallow Flats, essa formação rochosa parece desafiar a gravidade, deixando tanto cientistas quanto entusiastas intrigados. A imagem rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando desde teorias divertidas sobre jogos de basquete marcianos até especulações imaginativas sobre o trabalho de alienígenas. Embora a NASA não tenha abordado diretamente o Balancing Act, a agência destacou que as rochas ao redor, que se acredita terem até 3,6 bilhões de anos, são alvos intrigantes para estudo. Mas como essa rocha conseguiu alcançar sua posição precária? Uma teoria predominante é o intemperismo. Ao longo de milênios, os ventos marcianos, capazes de esculpir a paisagem do planeta, poderiam ter erodido pedras mais frágeis ao redor da rocha, deixando para trás essa maravilha de equilíbrio. É improvável que a rocha tenha sido depositada nesse lugar. Em vez disso, pode ter sido parte de uma formação maior de rocha matriz, que o tempo e a erosão moldaram até sua forma atual. Para aumentar o mistério, rochas próximas apresentam texturas incomuns, incluindo buracos semelhantes a favos de mel e formações que lembram espinhos ou até mesmo a cabeça de uma cobra. Essas formas estranhas destacam os processos geológicos únicos do planeta, influenciados por seu ambiente hostil e atmosfera rarefeita. A Grande Pirâmide. Talvez o maior debate na exploração marciana gire em torno de uma formação rochosa peculiar capturada pelo rover Curiosity da NASA. Em 2015, uma imagem do que parecia ser uma estrutura em forma de pirâmide na superfície de Marte provocou uma onda de especulações. Entusiastas de alienígenas sugeriram rapidamente que isso era evidência de vida inteligente, talvez até de uma civilização marciana, que em algum momento espelhou o Antigo Egito. Um vídeo no YouTube, publicado pelo canal Paranormal Crucible, alimentou a discussão, propondo que a pirâmide, aproximadamente do tamanho de um carro pequeno, poderia ser apenas a ponta de uma estrutura muito maior enterrada sob a superfície. O vídeo alegava que o design e a forma quase perfeitos não poderiam ser naturais. Seria essa a prova de que marcianos construíram pirâmides? Jim Bell, cientista planetário da Universidade Estadual do Arizona e membro da equipe de exploração com rovers da NASA, acredita que não. Ele explica que, embora a imagem seja autêntica, o que vemos provavelmente é apenas uma rocha angular.
Jim compara a pirâmide marciana às formações rochosas vulcânicas encontradas em lugares como Havaí ou Islândia. Ele sugere que a erosão causada pelo vento, ao longo de milhões de anos, pode ter suavizado e moldado a rocha, conferindo-lhe sua aparência angular semelhante a uma pirâmide. De pirâmides a ietes, vistos em imagens de rovers anteriores, Marte continua alimentando nossa imaginação. Seja obra de antigos construtores marcianos ou simplesmente da natureza, cada descoberta alimenta nossa fascinação pelo planeta vermelho. Esse mistério duradouro seria uma das razões pelas quais estamos tão ansiosos para pisar em sua superfície. Sam, uma descoberta estranha. É hora da escolha dos assinantes de hoje e vamos falar sobre como, aos 53 anos, Elon Musk finalmente confirmou os rumores sobre o que os cientistas encontraram em Marte. Os cientistas encontraram algo extraordinário em Marte e têm mantido isso em segredo absoluto. Estamos falando de espaçonaves avançadas e elegantes que não são apenas símbolos de progresso, mas peças-chave para desvendar esse mistério. Elon deu a entender a descoberta durante um raro evento de imprensa, afirmando enigmaticamente: "O que está escondido sob Marte muda tudo o que pensávamos saber." Embora os detalhes permaneçam classificados, rumores sobre uma estrutura antiga, possivelmente inteligente, enterrada profundamente sob a superfície do planeta, vazaram de fontes internas. Por que tanto sigilo? Elon explicou que as implicações são tão profundas que era necessário se preparar para a reação do mundo. Essa espaçonave de última geração, equipada com ferramentas especializadas para escavação e análise, foi projetada especificamente para essa missão de desvendar a história oculta de Marte. Eles mantiveram isso em segredo porque não é apenas uma descoberta, é uma porta para algo maior, revelou Elon. Agora, enquanto essa espaçonave se prepara para ser lançada, uma coisa é certa: seja o que for que eles encontraram, pode mudar o futuro da humanidade para sempre. 6. Cavernas subterrâneas. A inteligência artificial tornou-se uma ferramenta essencial na busca por desvendar os segredos de Marte, e agora está ajudando os cientistas a localizar cavernas subterrâneas no planeta vermelho. Mais do que simples curiosidades geológicas, essas cavernas representam locais primordiais para habitats humanos no futuro. Com tetos naturais que oferecem proteção contra a radiação cósmica, impactos de micrometeoritos e tempestades de poeira, as cavernas marcianas prometem segurança e novas oportunidades de exploração. Um dos tipos mais intrigantes de cavernas em Marte são os tubos de lava. Eles se formam quando a lava derretida endurece na superfície, mas continua fluindo por baixo, deixando para trás um túnel oco. Na Terra, tubos de lava podem se estender por quilômetros, como a Kazumura Cave, no Havaí, com 40 milhas de comprimento. Em Marte, esses tubos podem ser ainda maiores devido à gravidade mais baixa do planeta. A presença de aberturas semelhantes a clarabóias, formadas pelo colapso dos tetos, torna-os relativamente fáceis de identificar em imagens de satélite. O desafio, no entanto, está em localizar essas entradas, conhecidas como PCS, potenciais entradas de cavernas, em meio à vasta superfície marciana. Tradicionalmente, isso era um processo lento e trabalhoso, com cientistas examinando manualmente milhares de imagens. Foi aí que a inteligência artificial entrou em cena. Pesquisadores como Thomas Watson e James Baldini, da Universidade de Durham, desenvolveram um sistema de IA chamado Cave Finder para automatizar a busca por PCS. Usando uma rede neural inspirada no cérebro humano, eles treinaram o sistema para reconhecer aberturas de tubos de lava, analisando exemplos conhecidos. O Cave Finder processou imagens de regiões vulcânicas como o Tharsis Bulja, onde residem os gigantescos vulcões de Marte. Os resultados foram impressionantes. O Cave Finder identificou 61 PCS desconhecidos anteriormente, incluindo Marvin, uma clarabóia com mais de 700 metros de diâmetro, e Emily, localizada na província vulcânica de Elysium, um local ideal para pousos e exploração devido à sua atmosfera mais espessa. 5. Vulcão de gelo. Uma descoberta recente em Marte revelou a de um gigantesco vulcão antigo, com vestígios de gelo glaciar, próximo à sua base, escondido à vista de todos na região vulcânica de Tharsis. Provisoriamente chamado de Vulcão Noctis, essa colossal estrutura está redefinindo nossa visão sobre a história geológica e climática do planeta vermelho. Com impressionantes 9.000 metros de altura e 450 quilômetros de largura,
O vulcão Notch está longe de ser comum. Sua aparência erodida e fraturada obscureceu sua identidade vulcânica por décadas, apesar de ter sido repetidamente fotografado por orbitadores de Marte desde a década de 1970. O que torna essa descoberta verdadeiramente fascinante é a presença de um possível glaciar enterrado sob uma camada de depósitos vulcânicos, uma combinação planetária de fogo e gelo. A descoberta emergiu durante um estudo de depósitos de sais de sulfato na região, que sugeriram uma história de atividade vulcânica interagindo com gelo. Um depósito de tom claro, semelhante a um glaciar composto por gericita e outros sulfatos hidratados, sugere que material vulcânico piroclástico se depositou sobre um glaciar, desencadeando reações químicas. Ainda mais intrigante, o estudo encontrou cones sem raízes na área, provavelmente formados quando o vapor de gelo irrompeu através das camadas vulcânicas. Essa combinação de atividade vulcânica e gelo preservado aponta para um novo local empolgante para a exploração. O vulcão Noctis poderia ter abrigado condições adequadas para a vida? As implicações para futuras missões são imensas. A possível presença de gelo glaciar próximo ao Equador pode apoiar missões humanas, fornecendo água para hidratação e produção de combustível em um ambiente relativamente quente. Com seus flancos profundamente erodidos e história complexa, o vulcão Notch promete respostas não apenas para o passado de Marte, mas também para novas oportunidades no futuro da humanidade no planeta vermelho. Aro, leitos de rios. Está claro que pessoas como Elon Musk se fascinam pela ideia de que água um dia existiu em Marte, e a descoberta de antigos leitos de rios apenas alimenta essa fascinação. Pesquisas recentes conduzidas por uma equipe de cientistas da Penn State University revelaram evidências de que os rios em Marte eram muito mais comuns do que se pensava. Usando dados do rover Curiosity da NASA e modelagem computacional sofisticada, o estudo mostrou que muitas das crateras que cobrem a superfície marciana poderiam ser remanescentes de antigos sistemas fluviais. Publicada na revista Geophysical Research Letters, essa pesquisa inovadora mapeou a erosão do solo marciano antigo ao compará-lo com a geologia da Terra. A equipe treinou seu modelo usando escaneamentos do subsolo do Golfo do México e integrou esses dados com imagens de Marte. Os resultados demonstraram que algumas formações de crateras podem ter sido esculpidas por água corrente, alterando nossa compreensão do passado aquático de Marte. 3. Mirtilos de Marte. Pode parecer estranho, mas Marte tem mirtilos, embora não sejam do tipo que você colocaria em suas panquecas. Essas pequenas rochas esféricas de cor cinza azulada foram descobertas pela primeira vez pela NASA em 2004, espalhadas pela superfície marciana. Apelidadas de blueberries, rapidamente se tornaram um ponto de fascínio para cientistas e o público. Inicialmente, a teoria predominante era que essas esferas se formaram através de um processo chamado concreção. Na Terra, formações similares ocorrem quando água subterrânea flui através de rochas porosas, desencadeando reações químicas que fazem minerais ricos em ferro, como a hematita, precipitar e formar formas esféricas. Se isso for verdade, seria uma forte evidência de água antiga em Marte. No entanto, um novo estudo desafia essa teoria, propondo que os blueberries podem ser fragmentos de meteoritos que se quebraram na atmosfera marciana. De acordo com um pesquisador de geofísica, Anupam Misra, e sua equipe da Universidade do Havaí, a faixa de tamanho uniforme dessas esferas faz mais sentido se elas se originaram de impactos de meteoritos. Na Terra, concreções variam amplamente em tamanho, enquanto os blueberries marcianos são notavelmente homogêneos. A teoria sugere que uma pequena rocha espacial, entrando na atmosfera de Marte, poderia fragmentar-se em milhares de pequenas esferas, espalhando-as por uma ampla área. O brilho de algumas dessas esferas pode até indicar que elas são relativamente jovens, formadas durante um evento de impacto recente, em vez de por processos de erosão antigos e lentos. No entanto, nem todos concordam. Críticos argumentam que as diferenças ambientais entre Terra e Marte poderiam explicar a uniformidade no tamanho e que o brilho das blueberries poderia ser resultado de abrasão causada pelos ventos marcianos e não de impactos de meteoritos. Mas, aurora marciana. Se você quer ver uma aurora, não precisa ir à Islândia ou Finlândia. Pode viajar para Marte.
Pela primeira vez, o rover Perseverance da NASA capturou uma aurora visível no planeta vermelho, oferecendo aos futuros exploradores a possibilidade tentadora de testemunhar seu próprio espetáculo celestial. Auroras, tanto na Terra quanto em Marte, ocorrem quando partículas carregadas do Sol colidem com a atmosfera de um planeta, energizando seus gases e produzindo luz. Embora auroras em Marte sejam observadas desde 2005, elas só haviam sido detectadas em luz ultravioleta, invisível ao olho humano. Isso mudou recentemente, quando uma enorme explosão solar atingiu Marte, criando um deslumbrante espetáculo de auroras visíveis em seus céus. Diferente das auroras polares da Terra, as auroras marcianas se espalham globalmente devido à falta de um campo magnético centralizado no planeta. Em vez disso, Marte possui bolsões de crosta magnetizada que espalham esses displays luminosos de forma imprevisível, oferecendo um fenômeno visual único em comparação com os ovais aurorais da Terra. A descoberta foi possível graças ao Perseverance e suas ferramentas de imagem avançadas, bem como as observações atmosféricas complementares do rover Curiosity. Posicionado próximo ao Tex Solibut na cratera Gale, o Curiosity conduziu um levantamento do céu noturno para capturar essas auroras elusivas. Além disso, os rovers também se concentraram em estudar alvos geológicos, como Parker Lakes, e imagens de sulcos e cristas distantes, destacando o ambiente dinâmico de Marte. 1. Mudanças sazonais. As mudanças sazonais em Marte revelam uma história fascinante de como o planeta vermelho evolui ao longo de seu ano. Assim como na Terra, Marte tem calotas polares que se expandem e encolhem com as estações. Mas há um detalhe único. Essas calotas são compostas principalmente de dióxido de carbono congelado, ou gelo seco, que entra e sai da atmosfera em um ciclo constante. Esse fenômeno foi observado pela primeira vez no século XVII, mas só com missões modernas como o Mars Reconnaissance Orbiter e sua câmera de alta resolução, os cientistas puderam estudar esses processos em detalhes. Pesquisadores liderados pela doutora Candace Hansen, do Instituto de Ciência Planetária, sintetizaram décadas de observações, descobrindo diferenças intrigantes na forma como as mudanças sazonais moldam os polos norte e sul de Marte. A inclinação axial de Marte, de cerca de 25 graus, é semelhante à da Terra, mas seu período orbital mais longo, 687 dias terrestres, e sua órbita altamente elíptica fazem com que suas estações durem o dobro do tempo. O hemisfério sul experimenta verões mais curtos e quentes e invernos mais longos e frios devido a essa excentricidade orbital. Durante os invernos no sul, o dióxido de carbono congela na superfície, criando camadas espessas de gelo seco. Na primavera, a luz solar penetra esse gelo, aquecendo o solo abaixo e causando o acúmulo de gás. Quando a pressão se torna grande demais, o gelo se rompe, liberando plumas escuras de poeira na atmosfera. Essas plumas pousam em depósitos em forma de leque, esculpindo formações conhecidas como aranear forms, formas de aranhas. No norte, processos semelhantes ocorrem, mas o terreno mais plano e os padrões de vento diferentes suavizam a paisagem, criando características semelhantes a dunas em vez de formas de aranhas. Por que os cientistas estão tão fascinados com a possibilidade de água em Marte? Como isso pode ter impactado na história do planeta? Deixe sua opinião nos comentários e inscreva-se no nosso canal para mais.